Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Gostaria nesta noite de trazer uma mensagem acerca da fé. Está escrito em Hebreus, no capítulo número 11, versículo 1 em diante, dessa maneira: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Aqui é um texto bem extenso, em Hebreus, no capítulo 11, da onde aqui se fala de todos os homens do passado e o momento de fé que eles viveram e o que eles alcançaram em ter, né, aquela fé sobrenatural em Deus. Diz a palavra aqui que pela fé Noé foi avisado de que o mundo iria acabar em água pelo dilúvio, e ele obedeceu a Deus e fez a arca na onde foi salva a sua família. Pela fé, Abraão também obedeceu a Deus, indo para um lugar, que Deus mandou ele ir, que depois se tornou a sua herança. Pela fé, ele habitou ali e alcançou a vitória que ele almejava. Diz a palavra de Deus que pela fé também Abraão ofereceu Isaque em sacrifício, porque ele sabia que Deus poderia fazer ele ressuscitar dos mortos. Então, por mais que você esteja passando por alguma dificuldade na sua vida, talvez uma enfermidade para você é algo que talvez você não, no seu pensamento, não tem mais solução. Talvez você esteja aí com um problema gravíssimo na sua saúde, talvez um câncer, talvez uma doença que aparentemente para os homens não tem solução, mas Deus é o Deus do impossível e Ele vai agir sim segundo a sua fé. Ele vai agir sim segundo a fé daqueles que estão à sua volta. Então, se você estiver confiando naquilo que Deus pode fazer, se você tem um propósito para com Deus, não importa o problema que você está passando, não importa a enfermidade que está no seu corpo, não importa o que está acontecendo, o importante é que se você crê, diz a palavra de Deus, que o sinal acompanha aquele que crê. Diz a palavra de Deus que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, ali eles fazem presente. E quando 2 ou 3 concordam em algo na terra, lá no céu também é concordado. Então, às vezes a pessoa olha para o seu problema e vê que é um grande problema, mas às vezes a gente tem que lançar os nossos problemas diante de Jesus e ver o tamanho do nosso Deus, não o tamanho do nosso problema. Talvez a sua fé no momento está uma fé pequenininha, quando se diz, se eu tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a palavra de Deus que eu poderia até dizer, monte atravessa para o outro lado do mar, ele assim faria. Eu, com a fé, eu poderia até arrancar uma árvore e de mudar de lugar, se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menores grãos, se não o menor grão que existe, a semente menor. Então, Deus ele requer que nós tenhamos fé.
sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, se você está passando por alguma luta nesse momento, que você esteja talvez perdendo a sua esperança, não perca a esperança, porque Jesus ele pode te dar a vitória que você almeja e que a fé que está em você, que seja uma fé talvez num momento pequeno, mas que essa fé possa ser aumentada gradativamente na sua vida, para que você possa alcançar a petição que você está fazendo a Deus, né? Buscando ao Senhor em oração, crendo naquilo que Ele pode fazer, não duvidando, porque com certeza, se não houver dúvida no coração da pessoa que pede a Deus, e ele não duvidar daquilo que Deus pode fazer por ele, com certeza ele vai alcançar a sua vitória. Então, se você está desempregado, creia que você, e tenha fé, creia que você vai ter um bom emprego, um emprego abençoado, e que esse emprego não vai tirar você da presença de Deus, esse emprego não vai fazer com que você falte dos cultos na sua igreja. Se você está enfermo, creia que Deus vai entrar com providência na sua saúde, mas você faça um plano com Deus. Diz para Ele: Senhor, eu preciso da minha saúde, porque eu quero trabalhar nessa sua seara. A Bíblia diz que grande é a seara, mas são poucos ceifeiros. Então Deus ele precisa de pessoas com compromisso na sua obra. Ele precisa de pessoas que queiram ter saúde, não só para viver o momento da sua vida, ter saúde somente para passear, para ir para a praia, para dançar, para namorar, para viver simplesmente uma vida somente carnal. Mas você pode pedir a Deus saúde, você pode viver sim, pode passear, pode ir para os lugares que você quer, mas você reserve para Deus o tempo de Deus. Talvez você seja alguém, talvez você seja um pastor, uma pastora, talvez você seja um missionário, uma missionária, um presbítero, um evangelista, uma irmã de oração, talvez você seja algum participante de um grupo de louvor na sua igreja, mas você às vezes diz: mas eu não vou porque eu estou passando mal, eu não vou porque eu estou com dor de cabeça, eu não vou porque eu estou com dor na perna. Então talvez você mesmo, no seu coração, crie esses problemas para a sua vida, porque tem que ter prazer em servir ao Senhor. Então, se você pede cura a Deus, atrelado com isso que você está pedindo a Deus, você então precisa também realmente fazer a vontade de Deus. Por exemplo, para que eu quero saúde? Se eu vou ficar só deitado no sofá vendo televisão, ou se eu vou ficar o tempo todo somente vivendo a vida e não me dedicar nada no que Deus me chamou. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Então, se Deus te curar, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer que você faça algo para Ele, que você ganhe almas. Então, a fé não pode ser uma fé somente para você conseguir um trabalho, a fé somente para você conseguir aí uma boa condição financeira na sua vida. Isso é bom, mas é passageiro, momentâneo. Nós temos que buscar coisas que vai nos dar um galardão no céu também. Não é errado que você trabalhe, que você prospere, que você estude, que você alcance coisas nessa terra, mas você precisa ter a sua fé aumentada, para que você ore para os enfermos serem curados, para que você coloque as mãos sobre as pessoas que estiverem possessas, elas sejam livres e libertas do demônio. Então, você que está nessa situação, creia que Jesus tem uma obra na sua vida. Se você está enfermo, peça a Deus que te cure, mas faça a sua obra. Vai fazer aquilo que Deus te mandou. Tem pessoa que fala assim: fulano de tal, se você não entrega o que Deus te dá, você fica enfermo. Às vezes isso é verdade, e às vezes não. Às vezes a pessoa ela fala tanta asneira, tanta besteira, faz tanto julgamento acerca da vida das pessoas, que ela acaba ficando até doente por causa disso. Porque se alguém, por exemplo, é acusado de uma coisa que não é merecedor, quem é o juiz da pessoa, então, é Deus. Então, a gente tem que guardar, na verdade, a nossa boca. Tem que maneirar no que a gente fala com relação às pessoas, com relação aos nossos líderes,
porque Deus é que sabe a vida de cada um e o coração de cada um. Né? Usa a sua fé para ganhar almas para o Senhor, usa a sua fé para expulsar a enfermidade, usa a sua fé para trazer as pessoas para Cristo. Né? E isso é que Deus requer de você. Não quer simplesmente que você acuse o seu pastor, que você acuse o seu líder, que você fale mal dos seus irmãos da igreja. Deus quer que você faça a sua obra, que você louve, que você adore, exalte, que você pregue, que você participe, bate palma, né? Ajude o seu ministério de alguma forma, a sua igreja onde você congrega, e com certeza Deus vai te dar uma grande vitória na sua vida. Né? E Deus não se agrada da pessoa murmuradora. Então, por exemplo, uma vez a pessoa está com uma fé hoje tão alta que pode, né, fazer coisas incríveis, mas amanhã, o primeiro probleminha que passa, a fé da pessoa está lá embaixo. Né? Então você tem que, aleluia, dar a sua fé sempre no Senhor Jesus. Com certeza, aquilo que você precisa de Deus vai vir nas tuas mãos. Está enfermo hoje, mas a enfermidade não é sua. Você expulsa ela em nome de Jesus e fala: Senhor, eu preciso de fazer a tua obra, eu preciso de fazer a minha parte. Se você estiver na igreja e não tiver nem oportunidade, você tem a oportunidade de estar ali orando por alguém. Você tem a oportunidade de falar na rua para alguém, de entregar um panfleto, de convidar alguém para culto. Né? Não basta somente a pessoa ter fé para si, nós temos que ter fé também para os outros. Todas essas pessoas no passado, muitos deles, depois de ter feito tantas coisas, morreram decapitados. Por exemplo, Paulo mesmo foi um que morreu decapitado. Né? E outros mais que tanto fizeram por Deus, perderam suas vidas de maneira trágica. Né? E às vezes a pessoa, com uma palavra que alguém fale, se sente ofendido e muitas vezes não quer mais fazer algo de Deus, não quer mais viver aquilo que Deus deu para ele. Então, que você pense como é que está a sua fé. O que você precisa melhorar para agradar a Deus. Com certeza Deus te chamou para uma obra e você continua com o seu talento enterrado. Então, que nessa noite de hoje, ou nesse dia, você medite naquilo que Deus te deu e use a sua fé para que Deus faça algo através da sua vida. Né? Que Deus abençoe a sua vida e em uma outra ocasião eu volto com alguma outra palavra para o coração daquele que está ouvindo. Se você gostar, compartilhe para a glória do Senhor. Amém. A paz.